Eu vou te passar o método que é tão simples que chega um potencial de assertividade até 70%. E ela alinha as melhores técnicas do mercado: Smart Money Concept, Richard Wyckoff e Elliott. Só que eu não vou colocar essas técnicas hoje do institucional em cima da estrutura que eu vou entregar para vocês. Esses diagramas têm um alto potencial porque já engloba a característica correlacionada. Ou seja, eu vou entregar algo que é simples, aquarelazinha, coisa bem basiquinha, mas tem um potencial gigantesco por trás. É isso que vai fazer você ter um alto potencial, uma alta assertividade e uma lucratividade incrível. Se você chegou agora nesse canal, eu já quero que você se inscreva e não esquece de nos seguir nas redes sociais, @MarquesTrader com 2R. O link vai estar aqui na descrição. A técnica é muito simples. Primeiro a gente vai trabalhar uma estruturação lateral, ou seja, o mercado está trabalhando no flow de alta e chega num determinado momento, o que a maioria fala? Tá no topo do mercado, então se está no topo vai cair. A maioria começa a plotar causa na extremidade. É nesse exato momento que você vai trabalhar na indução do erro da maioria. Vai esperar o mercado lateralizar, consolidar. Ele tem que deixar no mínimo 3 topos e no mínimo 2 fundos, e que no terceiro fundo, olha só, é onde vai acontecer a captura de liquidez. Mas não se preocupa que eu vou passar a estratégia bem completinha para você. Porque aqui, tendência de alta, a estratégia tem que seguir o flow, ou seja, se ele consolidou após uma tendência de alta, esse diagrama tem que continuar subindo. Então logo nós temos diagrama predominante, ou seja, da onda predominante, essa tendência de alta. Aqui nós temos um contexto no flow de baixo, o mercado renovando fundo, fazendo mais um BOS, né? No mínimo 2 topos para que aconteça a captura no terceiro topo. Ou, se tiver mais topos, não tem problema, mas no mínimo ele tem que ter 2 topos antes que isso aconteça. Eu já vou explicar por quê, o motivo disso ser tão alto, a assertividade tão incrível, que tenha no mínimo 3 fundos. A diferença da tendência de baixa, que tem 3 fundos, aqui na tendência de alta tem que ter 3 topos. Quem é nossa onda predominante da estrutura? Essa onda. Por quê? A partir da propulsora, ele lateralizou. Se a minha propulsora é de baixa, então meu diagrama é para continuar subindo ou caindo? Caindo. Agora observa esse outro diagrama. Ele puxou forte na alta e dele lateralizou. Quem foi o motivo da causa? A predominante é de alta, então se ele consolidou na predominante de alta, é para continuar subindo. Agora nós temos o contexto também contra a tendência, mantenha o favor da predominante. Presta bastante atenção nesse detalhe. Aqui o mercado vem no flow de queda, ele renova fundo fazendo mais o BOS, tendência de baixa, só que no momento ele puxa renovando o fundo e dá outra predominante de alta. Só que nesse exato momento ele também consolida, ele fica lateral, que tenha no mínimo 3 topos e no mínimo 2 fundos, para que na terceira aconteça a captura que nós queremos aqui. Vamos lá, Marcos, eu entendi. Então vou pegar o predominante, o mercado ele subir e lateralizar, eu vou trabalhar comprado. Se o mercado descer e lateralizar, eu vou trabalhar vendido. Então se o mercado mesmo estiver em queda, mas no momento ele esticar uma onda reta e lateralizar, a minha predominante daquela onda é aquela puxada reta. Então é compra, por mais que o flow maior esteja em queda. Assim que você espera o mercado lateralizar, você vai pegar 50% da extensão do canal. Olha só que maravilha. Eu não quero te passar aqui os conceitos do SMC, aonde tem que acontecer essa captura de liquidez. No order block, Fair Value Gap, Fair Value Order Block, Break Block. Projete que justamente ele vai chegar numa região precisa, já legal. Ele pode até ultrapassar um pouco, porque ele pega uma região de demanda mais efetiva ou uma região de oferta mais efetiva. Então, no mínimo, 50% desse canalzinho, tá vendo? E você vai projetar abaixo, ou seja, nesse momento, a captura de liquidez tem que acontecer nessa região, ou seja, ele vai ter que voltar, capturar no mínimo 50% da estrutura, mas não é nesse exato momento que você irá fazer sua compra e na sua venda. Você vai esperar quando tem um suporte, segurando essa movimentação de preço. Assim que ele rompe, nós iremos ter o quê? Um falso rompimento. Ele vai voltar. Assim que o candle fechar com 40% do candle dentro da região, você irá pegar no pullback, ou seja, na hora que ele for fazer o teste, como falso rompimento. Nesse exato momento, você irá executar sua ordem de compra, o stop na mínima, e olha só o alvo, turma. Tem que pagar no mínimo
3 vezes o seu risco. Eu falo para vocês, vai ter uma assertividade incrível, um payoff sensacional, e mesmo sem você saber, esse diagrama, esse contexto aborda das melhores técnicas aqui do mercado. Vamos fazer comparação em todos os mercados, cripto, índices americanos e forex. Nós iremos trabalhando numa tendência de alta. Eu vou esperar até o exato momento que o mercado lateraliza, ele construa a nossa consolidação ou a estruturação de suporte e resistência alinhados. Nesse exato momento, olha só, observo bem, eu tenho uma predominante. Quem é a predominante? Uma esticada para alta. Se eu estiquei para alta e lateralizei, eu tenho que trabalhar comprado ou vendido? Comprado. Marcar minha região de resistência e também irei marcar a região de suporte até o momento em que o mercado está consolidado. É importante vocês fazerem agora, turma, 50%. Tá? Do canalzinho aqui, ó, onde tem que acontecer a captura, não é isso? Você vai botar aqui embaixo da região. Então, para que você não pega um gatilho falso, ele vindo até uma região certinho, olha só como fica bem contextualizado se nós fôssemos alinhar aqui o SMC. A gente espera a captura dessa liquidez. Quanto o mercado capturar, olha lá, beleza? Vou estruturar aqui o suporte, ó. Até agora nada. Agora nada. Olha que importante, turma. Ele faz uma rupturazinha, ó, mas ele não foi 50% da estrutura, tá vendo? Foi só leve. Então, nesse exato momento, você entraria num gatilho falso. Espera no mínimo 50% da estrutura. Vamos lá? Olha lá. Agora sim eu atingi a região. Olha só como atinge lá, turma. Tá na agulha ou não tá na agulha? Sim. Olha lá, região de suporte. Agora eu vou guardar o retorno. Só uma boa captura de liquidez. Agora eu vou posicionar a ordem de compra na região de suporte, assim que o candle fechou dentro da região. E vou colocar o stop nessa mínima. E o alvo que pague no mínimo 3 vezes o nosso risco. Ativada a nossa ordem, esse trade paga de forma aguda. Contra a tendência, quando o mercado puxa e ele lateraliza, essa estruturação lateral nada mais é que uma característica corretiva de Elliott. Ou seja, por que, Marcos, eu tenho que considerar, no mínimo, 3 topos e 2 fundos e no terceiro tem que fazer captura de liquidez? Porque a mesma estruturação lateral que eu estou passando aqui para você, ó, é uma característica corretiva de Elliott. Então tem uma onda A, onda B, onda C, onda D. Qual é a última onda corretiva? Onda E. É por esse motivo que tem que ter as duas antes para executar esse trade. Tem que ter os 3 topos antes para não entrar antecipado demais, antes da hora. Um grande potencial porque também ele é uma reacumulação ou uma redistribuição de Wyckoff. Quanto é para alta, é uma reacumulação. Quanto é para baixa, é uma redistribuição. Estamos abordando um contexto mais simples, que é o mercado com estruturação nivelada, buy climax automático, nível de suporte e resistências totalmente lateral. Ficaria a visão aqui numa reacumulação de Wyckoff, que teria um PSY. Então nós temos uma fase A, do buy climax automático, que mantém a estrutura lateral, fase B, que é 2 vezes o tamanho da fase A, e a última fase de captura de liquidez, que é nosso checkout. E esse retorno aqui, ó, que eu falo para vocês, tem que capturar no mínimo 50%, dentro da estruturação de Wyckoff é nosso LPS, que dando continuidade no SOS. Olha só, de livro, e agora aqui no método que eu estou ensinando para vocês. Olha só, peguei algo que é complexo e tornei o mais simples possível. Mas, Marcos, por que eu posso trabalhar contra o flow, então? Presta bastante atenção. Aqui o mercado está na posição de captura de liquidez, ele puxou contra, mas é predominante de alta e lateralizou, ainda assim é comprado, por mais que o flow maior esteja de baixa. Por quê? A estruturação de continuidade, como a reacumulação, e a estrutura complexa de Elliott são características corretivas, ou seja, o mínimo de uma movimentação no gráfico é um zigue-zague, ou seja, para toda impulsão eu tenho uma correção mais uma impulsão. Ou seja, um ABC ou 1, 2, 3. Então, para toda movimentação, eu tenho 3 movimentos simples. Então, dos movimentos mais raros de acontecer é ele puxar reto para cima e puxar reto para baixo, sem ter uma mínima de uma correção. Então, a predominante, ela depende de uma correção e de mais uma propulsora ao favor dela. E esse tipo de estrutura só acontece nesses tipos de ondas. Na onda B, na onda 2, na onda 4, na onda D. Toda vez que plotar um diagrama lateral desse com a predominante do lado, ele te deve mais uma onda propulsora ao teu favor. Então, se você entrou nesse momento na compra, você vai surfar a onda C. Era a onda A, onda B e onda C. Sai nesse order block que é um contexto de venda, mas já pagou 3 vezes seu risco. Olha só que simples. Eu estou te mostrando agora o contexto profissional, mas o método, você seguir na predominante, ele vai pagar no mínimo 3 vezes e vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Melhor que isso é colocar na prática 100% ao vivo junto com o meu time da EliteX. Educacional ao vivo. Estamos aqui no S30 Dow Jones.
nós temos o S30 fazendo a movimentação de BOS, puxa forte para cima, perdendo topo significativo. Olha só, quem é a predominante que é? Essa predominante de alta ou de baixo? De alta. Então, nesse momento, ele construiu a lateralização, projetar 50% da estrutura, colocar abaixo da ruptura, que contextualiza uma região dentro do Smart Money Concept, uma região de grande faixa de volume, o FVG. Olha só, não se preocupa com o contexto avançado, mas por que esse aqui é tão forte? Puxar, olha aqui a predominante, lateralizou, aguarde capturar a liquidez, quando voltar você compra. Eu fazia para o meu time, após ele fazer a captura dessa liquidez, ele voltando para dentro, a região de suporte, eu vou pegar aqui, ó, comprado, stop nessa mínima. Assim que o candle fechou dentro da região, ele já veio de imediato fazer o teste, comprei no retorno dele, stop na mínima, é um trade que pagou 3,5 relação o nosso risco-retorno. Se você tivesse entrado aí com R$100, teria lucrado R$300 nessa única operação. Estamos dentro da comunidade de mini índice. Quem é predominante aqui? Alta, ele esticou para depois lateralizar. Olha só a estrutura, turma. Agora eu pego 50% do canal, aqui está no contexto profissional, não se preocupa com isso, e projeta abaixo da região, é onde ele faz a captura certinho, perfeito. Na volta, a gente contextualizamos a nossa compra, o stop nessa mínima e o alvo que pague no mínimo 3 vezes o nosso risco. Aqui nós estamos contextualizando uma região de POI, e só de você efetuar na região de suporte, vai pagar aí no mínimo tranquilamente os teus 3, não se preocupa. Coloca no bolso aí 4 vezes o meu risco. Acha que é pouco? Vamos agora para o mercado de cripto. O mercado agora está estendido, vem trabalhando no flow de baixa. O mercado faz a movimentação de 1, 2, 3. Perde fundo significativo, nós temos um BOS. Olha só que interessante, turma. A predominante dele agora é de queda ou de baixa? De queda. Então, se o mercado consolidar, eu vou esperar a captura no máximo ou na mínima? Na máxima, porque o mercado tem que continuar caindo. Então o mercado consolidou, deixou resistências alinhados, suportes alinhados. E a captura de liquidez tem que acontecer no mínimo 50% projetado acima da região, que contextualiza o certinho que se pode de interesse. Ele faz exatamente como nós desenhamos. Assim que ele fecha dentro da resistência, você pode executar sua venda, o stop nessa máxima, o alvo que paga no mínimo 3 vezes o risco. Aqui eu usei um gatilho de antecipação. Você pode estar alinhando também com a inversão de fluxo, a quebrinha de estrutura, tá fazendo um choquezinho que é dentro da análise SMC, mas o contexto que eu quero passar para vocês aqui é algo que seja poderoso, assertivo e fácil. Sensacional, turma. Olha só, se você gostou desse conteúdo, eu já quero que você deixe o seu like novamente. Não esquece de nos seguir lá na rede vizinho. Deixei novamente, vou dar novamente um reforço para vocês. Lá no Instagram eu posto minhas operações diárias que eu opero 100% ao vivo, de segunda a sexta. Então lá meu resultado é o resultado do meu time. E não esquece de salvar também esse vídeo aqui do YouTube para você poder rever e já começar a aplicar.